E aí, pessoal? Então, hoje finalmente a gente chegou ao fim da nossa jornada do panorama pelos livros da Bíblia e, e chegamos ao fim com o livro de Apocalipse. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Eugene Peterson, e ele tem um livro sobre Apocalipse que ele fala assim, que a Bíblia, né, tem os outros 65 livros, tal, e Deus fala, Deus revela, e tem histórias, tem instruções, tem lei, tem poesia, mas aí quando chega no último livro, a gente precisa de alguma coisa para chamar nossa atenção. E esse alguma coisa é o livro de Apocalipse, que é um livro diferente, é um livro chamativo, é um livro estranho, é um livro que usa imagens que não estão super presentes em outros livros da Bíblia. E é um livro que, se a gente for ler com atenção, se a gente for, né, prestar, olhar direitinho, imaginar e ler com uma atitude de oração e com o coração aberto, é um livro que vai nos chacoalhar, um livro que nos convida a pensar e a sermos incomodados e a prestar atenção no que realmente Deus está dizendo e, e no que a Bíblia toda está dizendo, na verdade. Então, vamos à aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza, então o Apocalipse. Apocalipse literalmente significa, né, o pastor Arata falou durante a pregação, Apocalipse é tirar o véu, que é revelar, né, desvelar, tirar o véu. Tanto que, sei lá, em inglês o livro chama Revelation, né, também acaba também sendo uma tradução literal. E, cadê meu mouse? E então começando dos fatos sobre o livro, né? O autor de Apocalipse é João, ele se identifica, né, o autor se identifica como João, e provavelmente esse cara é o apóstolo, mas sobre isso também tem controvérsias. Né? A data tradicionalmente é em 95, no ano de 95 depois de Cristo. João foi o último discípulo de Jesus que estava vivo, e ele estava exilado na ilha de Patmos nessa época, e ele escreve, ele tem uma visão, e essa visão ela já é destinada para essas igrejas da Ásia Menor, né, agora elas estão onde fica a Turquia. É um livro que historicamente, na verdade, tiveram dúvidas sobre se deveria entrar no cânon ou não, se era um livro inspirado, tal. E tanto que tem alguns sínodos, alguns concílios da antiguidade que Apocalipse foi colocado de fora, mas, sei lá, para a gente há muito tempo é um livro que entra, é um livro que a autoria é atribuída a João, o apóstolo, e tem essa hipótese que acho que é uma hipótese bastante coerente com o conteúdo do livro, que foi escrita para que os cristãos se mantivessem firmes no meio de um período de muita perseguição do Império Romano. Então, né, geralzinho, sumário. Começa no capítulo 1 com a introdução, aí capítulo 2 e 3 são as cartas para as igrejas, e talvez seja a parte que a gente tenha mais familiaridade, porque, não sei, tem mais pregação sobre isso, é, há, sei lá, 10 anos atrás, talvez, a gente até teve um acampamento em que o tema era as cartas de Apocalipse. Aí depois no capítulo 4 tem uma cena diante do trono. Aí vai para a abertura dos selos, vai para as 7 trombetas, aí aparecem algumas figuras, né? Aparecem as duas testemunhas, a mulher, que é a igreja, o dragão, as duas bestas. E aí tem a queda da Babilônia, e o derramamento das 7 taças, que são
que representam a ira de Deus, né, que são eventos para a Terra, eventos de julgamento. Depois tem mais uma visão do trono, aí tem as bodas do Cordeiro, tem o julgamento, vai falar um pouco sobre os novos céus e a nova terra, e João conclui com um convite, né? Um convite para todos virem e experimentarem Jesus. Então, vamos lá. Começando, por que ler Apocalipse, né? Apocalipse é um livro esquisito, um livro com imagens que às vezes a gente lê e fala, nossa, mas que é isso? E é um livro que talvez provoque um pouco nossa imaginação. E essa semana a Liliana me perguntou, né? Gi, você acha que o tempo está próximo mesmo? Que o mundo vai acabar logo? E eu lembro que no, no primeiro Inter que eu fui, 15 anos atrás, o, o pregador, eu nem lembro o que ele falou direito, mas eu sei que ele estava crente que os últimos tempos estavam chegando e que a gente ia começar a viver um reavivamento pré-vinda de Jesus, assim. E realmente, foi uma época que as pessoas falavam bastante que Jesus estava próximo, que tinha sinais e tal. E eu acho que o tempo está próximo, mas não necessariamente está próximo para a gente, né, para os nossos sensos. E, na verdade, essa não é a questão, né? A gente sabe que o tempo está próximo porque a Bíblia fala, porque Deus fala para a gente que o tempo está próximo. E talvez para nós individualmente, isso não necessariamente é verdade. A gente pode muito bem morrer antes de Jesus voltar, mas não é. Então, de novo, não é essa a questão. A questão é viver sabendo que o tempo está próximo, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, sabendo que a gente vive em obediência a Deus e a gente anda com Ele, e uma das motivações que Deus dá para a gente viver dessa forma é saber e é lembrar que o tempo está próximo, que ele está voltando, o que envolve tanto um senso de urgência quanto um senso de poder saber que Deus é soberano, né? De poder saber que tudo isso que a gente passa não é meio que aleatório nesse mundo que Deus colocou em funcionamento e deixou ele andando, mas Deus tem controle, Deus tem os planos dele, Deus tem o que ele vai fazer, e esses planos eles vão ser executados e vão ser executados em breve. E logo nos primeiros versículos de Apocalipse já tem uma bênção. João escreve que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, né? Então, há 1.900 anos atrás já aconteceria em breve, né? Jesus especificamente enviou o seu anjo para que João pudesse conhecer essa revelação. E no 3, em negrito, em vermelho, fala assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é o único livro da Bíblia que tem esse tipo de bênção, né? Então, sei lá, se for escolher um livro da Bíblia, se você quiser ser abençoado, feliz, bem-aventurado, o livro é Apocalipse, porque é o único que tem essa bênção. E um tema importante do livro são as imagens, né? Um livro que fala, que é muito gráfico nesse sentido, que mostra ilustrações, e às vezes a gente não consegue imaginar, tipo, exatamente algumas ilustrações mais estranhas como são, mas elas trazem para a gente sensações e símbolos visuais que a gente acaba tendo que levar em consideração quando a gente está lendo, né? Então esse é o capítulo 1 também.
a visão de Jesus, da pessoa que estava, a visão de João da pessoa que estava falando com ele. E ele fala, né, aqui no 13, que alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. E essa é uma imagem que remete é uma veste sacerdotal, né? Essa veste que chega aos pés, com um cinturão de ouro. Fala da cabeça e dos cabelos, são brancos como a lã, brancos como a neve, olhos que são como chama de fogo, pés como bronze numa fornalha, a voz é como o som de muitas águas. Então, traz todas essas imagens. Não necessariamente a gente precisa entender cada uma delas. Algumas, meio que o João não deixou o gabarito, a gente consegue especular, algumas com mais ou menos facilidade. Às vezes, conhecer outros trechos da Bíblia e conhecer coisas da cultura e da tradição judaica pode nos ajudar. Mas, mesmo assim, a gente não precisa disso para que essas imagens capturem a nossa imaginação. Né? Então, sei lá, por exemplo, aí no 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Às vezes a gente pode saber, ah, não, a espada, né, tem essa relação de chamar a palavra de Deus como a espada e a língua, então parece, né, porque um dos órgãos que está aí relacionado com a fala e com a palavra, essa espada, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é essa, né, que vai falar em outro trecho, que é super afiada, que é perfeita para discernir os desejos do coração, mas tem outras coisas, por exemplo, que nem isso, o som, a voz, né, desse alguém semelhante ao Filho do Homem é como o som de muitas águas. Às vezes a gente não precisa entender exatamente por que isso, mas se a gente conseguir lembrar daquele som de praia, tipo, né, da água indo e voltando, aquele som de estar do lado de uma cachoeira e das muitas águas descendo, tem uma sensação, né, traz aquela sensação de majestade, de maravilhamento com a criação e, tipo, da gente se sentir pequeno diante de Deus, diante da terra, né, da cachoeira, dos mares. E, e é isso, às vezes a gente não vai entender exatamente o que a ilustração diz respeito, mas traz uma coisa, né? Isso desperta a nossa imaginação. E, e é importante ter nossa imaginação alinhada com o Senhor. É importante quando a gente vai viver as nossas vidas e quando a gente vai orar também. Então, né, como ler Apocalipse? Levar em consideração as imagens, as figuras, as sensações, mas, ao mesmo tempo, tem interpretações, tem paralelos históricos que não, a gente não deve ignorar e deixar de lado. E outra forma, né, isso talvez a gente tenha mais prática do que outras coisas, né? Tipo, tentar ler um trecho, extrair uma lição, tentar extrair uma moral. Também dá para fazer isso com o livro todo, só, assim, não é tudo que a gente lê que precisa ter uma lição, que precisa ter uma moral, que precisa ter uma aplicação prática para o momento que a gente está vivendo, né? Às vezes são coisas que vão ficando e vão penetrando na nossa mente, na nossa imaginação, no nosso coração. E às vezes a gente está vivendo alguma coisa, tal, a gente precisa de sabedoria, a gente vai a Deus, e o Espírito nos lembra de algumas coisas que a gente experimentou, ou que a gente leu, ou que a gente imaginou quando a gente estava meditando em Apocalipse. E então, depois da introdução, tem esse trecho das cartas para as igrejas, né? São 7 igrejas, algumas estão em momentos melhores, algumas estão em momentos piores, algumas recebem mais elogios, tem algumas que é como se Jesus só desse patada, mas de forma geral,
Esses elogios e advertências, eles são grandes temas que vão estar presentes durante o livro todo. E que também bate com aquela hipótese de que o livro de Apocalipse foi escrito para cristãos vivendo momentos de perseguição. Por quê? Porque elogia pela perseverança, perseverança em meio à tribulação, pelo amor, né, por um amor fiel, por um amor constante, e pelo trabalho, que tem a ver com as duas coisas, na verdade, né? A gente trabalha para Deus porque a gente o ama e a gente persevera nisso, porque a gente acredita que esse trabalho faz parte de um trabalho maior que Deus está fazendo. E tem essas três advertências, que são os falsos ensinamentos, ou a tolerância às pessoas que ensinam coisas erradas, a tolerância ao pecado e o pouco amor, ou um amor que já não é tão, tão apaixonado, tão intenso quanto um dia já foi. E depois da carta para as igrejas, a gente volta para uma outra visão do trono, e né, nesse trono a gente também vê o cântico dos seres viventes, dos anciãos. Né? Tem vários seres em Apocalipse, a gente não necessariamente sabe que cada um são eles, mas né, ele vai descrever esses seres que parecem junções de animais, ele vai falar que tem 24 anciãos e todos eles adoram aquele que está no trono dia e noite sem cessar, né? Um pouco que o pastor Arata falou durante a pregação de hoje. Isso traz uma imagem para a gente, né? Traz essa imagem de santidade, de majestade, de alguém que é digno de ser adorado. E esse é o nosso Deus, né? É o Deus que ele é tão digno que tem seres que ou são seres que acho que se a gente visse, a gente cairia em terra e tentaria adorar esses seres. Mas esses caras aí, eles estão lá para adorar o Senhor dia e noite sem parar, né? Eles falam santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E depois dessa cena, aparece né? Vem um anjo com um livrinho e esse livro está selado com 7 selos. E e é indicado para João que isso tudo são visões a respeito do fim, né? E que meio que chegou, né, na visão dele, chegou o tempo de, de Deus fazer alguma coisa, de Deus fazer alguma coisa para tornar as coisas certas aqui na Terra, para assumir de novo, né, aquele o controle, o papel de soberano e para, né, fazer com que a criação e com que a história dê glórias a Deus. Então vai ter essa ilustração dos 7 selos e tem essa figura as coisas em Apocalipse, elas acontecem de 7 em 7, né? Então vai ter a abertura dos selos, aí entre o sexto e o sétimo selo vai soar 7 trombetas, aí tudo isso vai acontecendo enquanto o julgamento chega, né, enquanto Deus vai salvando o povo dele, enquanto ele vai dando, né, vai sustentando, e no meio de tudo isso, os céus e os santos vão dando glória a Deus. Então, quando cada um desses selos se abrem, algumas coisas diferentes acontecem, né? Então, o primeiro selo é aberto, aí o João tem uma visão de um cavalo branco que sai, e é um cavalo, não sei, é um cavaleiro que tem a função de vencer. Aí o segundo selo é aberto e tem esse cavaleiro que vai tirar a paz da terra. Aí no terceiro, o cavaleiro vai dar fome, vai dar escassez. No quarto, o cavaleiro é a morte. Aí depois ele vê a alma dos mártires, aí vai ter terremotos, vai ter as ilhas mudando de lugar. E
Então, a maioria desses eventos, eles são juízos, né? Eles são pragas que em algum momento vão acontecer. E algumas dessas coisas a gente consegue, sei lá, olhar para as nossas notícias e a gente vai vendo coisas acontecendo, né? Sei lá, por exemplo, esse cavalo preto que fala de fome e escassez, literalmente o que ele fala é assim, o trigo vai estar tanto preço, mas não danifique o vinho, né? Então, o que as pessoas interpretam, assim, é como se as comidas que são essenciais, elas vão ter um preço muito caro, muito mais caro do que as pessoas comumente podem pagar. E, nossa, a gente está vivendo um momento parecido com esse, né? Em que as coisas estão muito caras e a nossa igreja, a maioria das pessoas na nossa igreja, graças a Deus, vive numa situação privilegiada em que a gente acaba pagando mais caro, a gente reclama um pouco, só que meio que a gente continua, né? A gente tem o que comer, o que vestir, onde morar. E a gente consegue, de vez em quando, ter até alguns luxos. Mas a gente está caminhando para esse momento, né, em que as coisas básicas para a sobrevivência, elas vão ficando cada vez mais caras. E, enquanto isso, tem toda uma indústria que é vinculada a, não sei, a luxo, assim, né? Outro dia eu vi eu vi um post no Twitter que me chamou bastante atenção, que é assim, que é um cara reclamando que tinham pessoas que compravam bolsas que custavam US$ 5.000. E ele falava, nossa, US$ 5.000 poderia, tipo, realmente mudar minha vida, e tem pessoas que gastam isso numa bolsa. E, nossa, se a gente for ver, parece muito esse cenário do cavalo preto. Mas, de novo, Jesus está vindo em breve. Por isso que, mesmo se esse em breve não seja no nosso tempo de vida, o que Apocalipse vai trazer é tão atual que é bom para a gente, que é importante para a gente ter essa urgência, ter essa brevidade em mente. Então, né, entre o sexto e o sétimo selo, quando abre o sétimo selo, tem um silêncio no céu e aí vão soar as 7 trombetas. E as 7 trombetas também são juízos, também são pragas, né? Então, vai ser queimado 1/3 da terra, depois um grande monte vai ser lançado ao mar, aí uma estrela absinto cai na fonte das águas e 1/3 das águas se torna amargas, aí tem a escuridão, tem os gafanhotos, tem várias pragas que vão vir, pessoas morrem, e aí entre a sexta e a sétima trombeta, tem um versículo que me chama muita atenção. Que já está no capítulo 9, né? 9:20. Ele fala assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então é muito interessante, assim, né? Se a gente for pensar, pensando em Apocalipse, tem toda essa cena de, tipo, um desastre depois do outro acontecendo na Terra, mas é como se as pessoas não percebessem que esses desastres estão dizendo alguma coisa, né? Tem aquela frase do C.S. Lewis que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para falar com o mundo que está surdo para ele. E Deus realmente usa sofrimento para falar com a gente. Acho que a maioria de nós já experimentou que Deus fala quando a gente está sofrendo, ou quando a gente está sofrendo, a gente está mais atento à voz dele. Mas é como se tudo isso acontecesse e, sei lá, e as pessoas não estão nem aí, estão com o coração duro. Eu lembro um pouco daquela parábola de Lázaro e do rico, quando, né, tem o rico que maltratou, sei lá, Lázaro a vida toda, aí ele vai para o inferno e ele vê Lázaro que está lá no seio de Abraão, está num lugar bom, e
e vê Abraão do lado dele, e o rico fala para Abraão, Abraão, pede para Lázaro vir aqui para me dar, para molhar um pouco de água no dedo dele, me dar um pouco de beber para aliviar um pouco a minha dor, tal. E Abraão fala, não, mas essa distância é muito grande, não tem como fazer nada. Aí o rico vai fala, então, por favor, permite para que Lázaro volte, para que ele fale para os meus parentes que, na verdade, a condenação é real e que eles precisam mudar a forma deles de viverem para que eles não se encontrem na minha situação algum dia. E Abraão fala, cara, não adianta, porque mesmo, né, eles têm os profetas, eles têm a lei, e mesmo que alguém volte dos mortos para anunciar para eles como as coisas vão ser de fato, eles não vão acreditar. Né? Então, é um cenário parecido com esse que traz aqui em Apocalipse, que traz nesse versículo. É como se Deus está lá falando e gritando, e né, tal juízos, tal, e as pessoas não ouvem. Então, a reflexão que eu quero trazer é assim, o quanto a gente está atento ao que Deus está fazendo e o quanto a gente está ouvindo. Porque Deus está sempre falando, porque Deus sempre vai falar, né? Deus fala através da Bíblia, através do que acontece, através das circunstâncias da nossa vida, Ele sempre vai estar falando. E uma das coisas que Ele sempre vai estar falando é para a gente se voltar para Ele. E será que a gente está com esses ouvidos para ouvir? Será que a gente vai conseguir ouvir a voz dele antes que chegue o momento do julgamento? Porque às vezes, se a gente está com esse coração duro, é como se a qualquer momento seja tarde demais, né? Voltando para a parábola de Lázaro, o interessante é que o homem rico, em nenhum momento ele se arrepende. Nem, em nenhum momento ele fala, então, putz, eu vi que eu fiz errado, e como tem alguma forma de eu me redimir agora que eu tô aqui, ele não fala isso. E é que nem, né, esse restante da humanidade não morreu pelas essas pragas, viu várias pessoas morrendo, mas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. A gente está vivendo uma pandemia, a gente viu pessoas morrerem, a gente está vendo pessoas sofrendo. Isso nos faz pensar de alguma forma, isso nos move para a gente examinar a forma como a gente tem vivido, para a gente examinar o quanto Deus tem tido importância nas nossas vidas, o quanto a gente o ama, o quanto ele é desejável para a gente. E isso nos aproxima dele, ou acaba sendo coisas que acontecem com os outros ou com a gente, mas a gente vai tocando nossa vida e isso vai passando sem que a gente se arrependa, sem que a gente mude em alguma coisa. Aí depois disso vão aparecer as figuras, né, as duas testemunhas que assim, eu não vou eu só vou citar de passagem todas elas, porque de novo, é um panorama, a gente não precisa entender exatamente o que são cada uma das figuras, mas uma sensação que isso, isso traz muito, né, que para mim, pelo menos, é essa tranquilidade de que tudo isso vai acontecer, Deus já sabe, está preparado, ele é soberano, é isso, a gente pode confiar nele. Tudo vai acontecer da forma que Deus quer, da forma que ele planejou. E o negócio é estar do lado de Deus e andar com ele, obedecer. Porque ainda que a gente não entenda como as coisas vão ser, se a gente tiver com Deus, a gente vai estar tranquilo. Vão aparecer duas testemunhas que vão testemunhar. Tem gente que fala que esse é o período da tribulação, que é um período de 7 anos. Apocalipse em específico não deixa isso de forma clara, mas não sei, então também não vou falar muito sobre se é assim que vai acontecer, se não é, tal.
fala da mulher vestida do sol, do seu filho, essa mulher tradicionalmente associada à igreja, fala de um dragão vermelho que vai tentar, vai perseguir a mulher. Tem essas duas bestas, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, são figuras relacionadas a Satanás. E, né, depois, em meio a tudo isso, mostra a figura majestosa do Cordeiro sobre o Monte Sião. E quando o Cordeiro ele aparece, né, é a hora de que... Então tem todas essas figuras, e tem o dragão e as duas bestas, e são figuras, sei lá, ruins, e eles saem para enganar a humanidade e tal, mas quando aparece o Cordeiro, ou quando vai para cenas diante do trono, ou quando vai para cenas do céu, toda vez a gente tem essa sensação de que às vezes as coisas aqui podem estar ruins, mas isso faz parte do plano, mas isso traz glória a Deus de alguma forma, né? Então, depois dessas figuras aparecerem, chega o momento do julgamento. Aí tem esse anjo que aparece, né? E ele diz no versículo 7, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, até o final, né, tem esse convite às pessoas para se arrependerem, para adorarem a Deus. E esse juízo, ele está muito simbolizado em Apocalipse na figura da Babilônia. A Babilônia, ela é personificada como uma mulher em muitas passagens, e ela simboliza várias coisas de errado que acontecem na Terra, né? Então, a imoralidade sexual é simbolizada pela Babilônia, a injustiça social é uma das coisas que a Babilônia traz, né? Essa coisa de pessoas que enriquecem e que vivem no luxo enquanto outras não têm nada, e esse sistema de governo que perpetua a injustiça, que perpetua uma centralidade no homem, na potência do homem, né? Tipo, o homem pode fazer tudo, o homem deve ser glorificado. Isso é simbolizado pela Babilônia. E no julgamento, quando o Cordeiro chega, a mensagem é essa, né? Caiu, no versículo 8. Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E quando a Babilônia cai, tem o derramamento das 7 taças, que são 7 cálices que simbolizam a ira de Deus, o furor de Deus, a condenação, né? O juízo mesmo. Então, a primeira taça são as úlceras, na segunda o mar se torna em sangue, todos os animais do mar são mortos, na terceira os rios e as fontes de água se tornam sangue, aí depois o sol fica tão quente que começa a queimar, e o reino da besta fica em trevas, as pessoas começam a se desentender entre si, o Eufrates seca, e a sétima taça é chamada de cálice do vinho do furor da ira de Deus. Porque, né, é isso. Chegou o momento da condenação. As pessoas, a maldade da terra, a maldade da humanidade, chega a um ponto onde Deus não tolera mais, e esse, né, o momento de Apocalipse é o momento que ele fala, chega, né? Não vou mais deixar vocês viverem da forma como vocês sempre viveram, a segunda, terceira, quarta chance. Elas acabaram. E tudo vai ser feito bom de novo. E para isso acontecer, minha ira precisa ser satisfeita. E, né, e a Babilônia cai, tem essa imagem dessa mulher que é montada na besta, e que a gente já falou um pouco antes, né? E tem aqui que tá isso na própria Bíblia, tá em letras maiúsculas, né? Como se estivesse gritando. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
E essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. É que é esse sistema mundial que para algumas coisas é mais clara, para outras não, mas é um sistema que perpetua a injustiça, perpetua a desigualdade, perpetua imoralidades e que vive às custas dos santos, do sangue dos santos, que persegue de alguma forma os crentes. E, né, e tem essa voz que aparece e que fala: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento, tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, um negócio super interessante é assim, para a gente notar, né, qual que é a ordem do começo. Saiam dela, vocês, povo meu. E essa ordem, ela é contrária a uma outra ordem que Deus dá em um outro momento, através de Jeremias, quando o povo judeu é exilado para a Babilônia. Jeremias fala: olhem, plantem casas, edifiquem pomares, façam negócios, né? Se multipliquem nessa terra para onde eu levei vocês, busquem a paz desse lugar, porque a prosperidade da cidade onde vocês estão vai ser a prosperidade de vocês, né? Tipo, que interessante, né? Tem essa orientação que, que Deus dá em um certo momento para o povo dele, para o povo judeu, no caso, para eles, né, se misturarem à cidade, para trabalharem pelo bem da cidade onde eles estão. E tem esse outro momento, que é o momento da Babilônia, que não é busquem a prosperidade da cidade, mas saiam dela, povo meu, porque vocês não participem mais dos seus pecados. E com isso a gente entende que nesse momento do juízo, é um momento que essa cidade, que essa Babilônia está tão, tão pecaminosa, sei lá, tão deturpada, que a única solução é sair de lá, não tem mais jeito, né? Deus vai ter que julgar, porque não tem como buscar a paz dessa cidade, não tem mais como chamar as pessoas, como evangelizar, tipo, já era, as pessoas não vão mais se arrepender, né? A cidade, é como se o diabo tivesse tanto poder, tanto domínio sobre essa cidade que só resta ela ser destruída. E a gente vive nesse momento de tensão, né? Porque a gente é chamado a amar nossa cidade, a amar nossos vizinhos, a trabalhar pelo bem do lugar onde a gente está. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que, que não dá, que a única solução é o juízo, que as coisas só vão ser certas quando Deus aparecer e destruir tudo e fizer tudo novo. E às vezes, não sei, às vezes eu tenho um pouco isso, principalmente quando eu estou pensando em algumas coisas erradas que acontecem no nosso país, né? Quando, sei lá, às vezes eu vejo famílias onde eles, né, vira, sei lá, uma tradição familiar, uma cultura familiar de, tipo, os homens mais velhos abusam das crianças e todo mundo acha certo e ninguém faz nada. E, né, e é uma família que acaba que, sei lá, o pai bebe, usa drogas, bate na mãe, a mãe acaba descontando nos filhos, não consegue sair dessa situação. É, e
e as mulheres elas se prostituem, e não tem nenhuma perspectiva, e depois de um tempo é como se nem conseguisse julgar o que é certo, o que é errado, e mesmo quando percebe que é errado, não, não consegue ter uma perspectiva de sair dessa situação, e quando os filhos dessas famílias são adolescentes, tem umas revoltas, mas depois de uns anos você vai ver e eles estão perpetuando a mesma coisa com a próxima geração, e a gente vê e não sei, assim, é como se não tivesse ninguém fazendo nada, a saúde não tem condições de fazer nada, o Estado nem sabe que essas pessoas existem, e talvez a igreja também não, e também não se sabe como chegar nelas, e às vezes você tenta ajudar e parece que você não ajuda nada, só faz com que essa situação continue, ou algumas coisas se amenizam, mas é como se estivesse enxugando gelo, porque quando você para de ajudar, toda a situação volta a ser como era antes, e bate aquele desespero, e às vezes acho que é um pouco esse esse desespero, essa sensação, essa situação da Babilônia. Tipo, as coisas estão tão ruins que não tem volta, que a nossa única esperança é que Jesus venha e que resolva todas as coisas. E, e quando Jesus vem, ele resolve tudo, e então tem uma grande festa, tem uma grande... Deus, ele mostra a glória dele e ele é glorificado, né? Então, tem esse cântico, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, né? Tipo, ai, finalmente, Deus veio e ele trouxe juízo e as coisas podem ser certas de novo. E essa prostituta que causou tanta dor, que causava tanta injustiça, essa Babilônia, ela finalmente foi colocada no lugar dela, ela finalmente vai ser condenada. E né, no 7, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, que também é uma ilustração muito bonita e muito significativa. Né? No momento da vitória, quando o Cordeiro vence, é o momento dele tomar a noiva dele, né? A igreja. E a noiva, ela tá vestida de branco. E que é essa? Ela tá vestida dos atos justos dos santos, né? E tem essa coisa do vestido de noiva, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas isso é uma coisa que, não sei, acho que é inevitável que a imaginação seja puxada, que a gente vá pensando, né? Tradicionalmente, o vestido da noiva é branco para simbolizar pureza, né? E então tem esse contraste da Babilônia, super impura, super perversa, que caiu, e que caiu pelas mãos do Cordeiro, e agora o Cordeiro vai tomar a mão da noiva da igreja em casamento. E essa igreja está vestida da pureza, dessa pureza que, que é literalmente, né, os atos de justiça dos santos. Então, quando a gente faz as coisas, a gente trabalha, e a gente glorifica a Deus, e a gente anda com Ele, é como se a gente estivesse se enfeitando para encontrar Jesus em algum momento, né? A gente está se enfeitando para Ele. E depois dessas bodas do Cordeiro, vai ter um outro momento em que Satanás, a besta, é acorrentado, que os mártires eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. E esse período é o período que a gente chama de milênio. Apocalipse fala, né, que os mártires vão reinar com Cristo por 1000 anos. E mas assim, ainda não chegou o fim. Parece que chegou o fim, mas ainda não está lá. E um milênio, tipo, é muito tempo, assim, né? A gente
sei lá, se a gente for pensar, tipo, do tempo que Jesus nasceu até agora, já passaram uns 2 milênios. E esse vai ser um tempo muito longo, onde, né, onde os santos vão reinar com Cristo, onde Satanás vai estar acorrentado, e onde é isso, né? Tipo, o mundo vai viver bem, vai viver do jeito certo. Mas o que acontece? No final desse período, Satanás vai ser solto e ele vai se preparar para a batalha final. Como ele vai se preparar? Ele vai se preparar indo por toda a terra, enganando as pessoas, não esses santos que estão reinando, mas enganando as outras pessoas. E ele vai conseguir ajuntar um exército enorme para lutar contra Deus. E que coisa, né? Que bizarro, assim, depois de 1000 anos de reinado de Cristo, vem um cara e ele consegue enganar um monte de gente para essas pessoas seguirem a ele e para essas pessoas irem contra Deus. Isso também é um alerta para a gente, né? Tipo, nosso coração, ele é muito mais pecaminoso, ele é muito mais duro do que a gente pensa. E putz, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, depois de tantos anos andando com Deus e vendo ele agir em paz, em prosperidade, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar para que a gente não seja que nem essas pessoas que em algum momento vão existir, que tendo desfrutado por tanto tempo de um reino de Deus na terra, vão poder ser enganadas por Satanás e vão se voltar contra Deus. Mas Deus vence, né, nesse momento que os mortos vão ser julgados, tanto os mortos, né, do milênio quanto os mortos de antes, e o destino final de cada um vai ser definido, né? Aqueles que vão ser lançados no Lago de Fogo, aqueles que vão para Nova Jerusalém. E, e quando isso acontece, João tem a visão do novo céu e da nova terra. João tem a visão da Nova Jerusalém que desce do céu e tem tá em negrito também, né? Fala que o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, finalmente, aquele tabernáculo que simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel não vai mais ser um símbolo. Ele efetivamente, a presença de Deus efetivamente vai estar com os homens. E o próprio Deus, ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o momento em que a gente vai poder viver aquela criação de novo, onde o Deus que, né, criou a terra e falou que e viu que tudo era bom, esse mesmo Deus vai poder olhar e a gente vai poder olhar junto com ele. E a gente vai poder experimentar que tudo é bom, que a criação é boa. E né, ele fala no versículo 7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Né? Sei lá, no meio de tudo isso, junto com tudo isso, ó, é esse relacionamento que a gente iniciou agora, que a gente vai poder desfrutar em sua plenitude. Né? Deus vai ser nosso Deus, nós seremos filhos dele, e não vai mais ter a barreira do pecado, não vai ter a barreira da carne e da humanidade, assim, da humanidade no sentido desse sistema injusto que reina aqui no mundo. Não vai mais ter isso para se colocar entre nós e Deus, para nos impedir de termos essa comunhão perfeita com Ele, de desfrutarmos plenamente desse tabernáculo que vai estar no meio dos homens. Né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a Nova Jerusalém é uma cidade. Né? Deus criou um jardim lá atrás, mas a Nova Jerusalém é uma cidade. E por que isso é significativo? Acho que uma das coisas que é interessante pensar que a cidade é uma invenção humana. Né? Tudo bem, né? Talvez tenha sido, assim, com certeza foi, por causa da potência que Deus deu para o homem, por causa da
da capacidade de pensar e de se organizar e de formar sociedades, mas a cidade é uma coisa que meio que o homem construiu, que o homem fez. E a cidade, ela, né, é um lugar onde muitas pessoas conseguem ocupar o mesmo espaço e conseguem interagir, estarem umas com as outras. E acho que são duas coisas muito importantes, porque Deus, ele vai trazer o homem, assim como ele fez com Adão, para fazer parte da criação dele. Então, inovações tecnológicas do homem, elas vão poder ser aproveitadas e ser usufruídas em sua plenitude. E, e as pessoas, a gente vai estar juntas umas às outras, e a gente vai estar em comunhão não só com Deus, mas umas com as outras também. E Apocalipse termina com convite, né? Então, Jesus fala: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E, esse é o convite que está sendo agora. Nesse livro, a gente descobre que esse convite não vai estar aí para sempre. Então, em Hebreus fala, né? Se hoje a gente ouvir a sua voz, não vamos endurecer nosso coração. E hoje, Jesus chama: vem, vem, beba de graça da água da vida. Venha e beba. E isso é ao mesmo tempo fácil e difícil, porque a gente só precisa ir até ele e buscar ele. Mas às vezes perseverar é difícil, às vezes a gente carrega várias bagagens, às vezes tem tantas outras coisas que não são água da vida que a gente tem vontade de beber. Mas vamos a ele, que a gente tenha a mesma resposta que João teve, né? Então, a João tem toda essa visão, ele relata tudo isso que acontece no céu, que as pessoas falam para ele que ele vê. E esse versículo 20 é, é o último momento que a palavra retorna para João, né? Tipo, tem aqueles primeiros versículos que João fala, que ele se identifica, que ele fala que Jesus apareceu em visão para mostrar para ele as coisas que vão aparecer, para que ele transmita na igreja. Aí depois, tipo, 22 capítulos de visão, 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 Deus falando, Jesus falando. Aí quando João vai falar de novo, ele fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A resposta dele é amém. Então, Senhor Jesus, vem, né? Eu aceito esse convite. Eu quero estar do seu lado e que esse seja também a disposição do nosso coração, que a gente, né? Que a gente tenha esse coração de querer que Jesus venha, querer que ele venha logo. Querer que ele torne todas as coisas perfeitas de novo como um dia foram. Que a gente possa ansiar por esse juízo de Deus, que a gente possa ansiar por essa presença de Deus no nosso meio, essa presença livre de tudo que nos impede hoje, que a gente conhece muito bem. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, obrigado por esse livro de Apocalipse. Obrigado porque o Senhor nos chama para gente, que a gente esteja do seu lado. Nos dá um coração igual ao de João, um coração que anseia pela sua vinda, um coração que é o Senhor mais do que tudo, um coração que vai te esperar e vai confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor tem o seu tempo. Ajuda a gente a responder o seu convite da,
da única forma digna do Senhor e da melhor forma que a gente conseguir, que a gente possa ir até o Senhor com todas as nossas energias, com todo o nosso ser, e que o Senhor nos atraia para Ti todos os dias, todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.